Olá, pessoal. Na aula de hoje, então, vamos continuar o nosso estudo sobre o motor de indução trifásico e vamos tentar derivar a partir das equações, das iterações dos campos magnéticos que a gente viu na última aula, vamos tentar derivar um circuito equivalente que descreve o funcionamento desse motor. Então, vamos tentar reescrever o modelo matemático que descreve o motor na forma de um circuito elétrico equivalente. Bom, para isso então vamos analisar um pouquinho como que se dá a imposição de fluxo no estator do nosso motor. Vamos estudar o efeito do campo e da corrente de reação do estator, um fenômeno muito similar ao que acontecia lá no nosso transformador. E a partir disso, então, vamos derivar o circuito equivalente que descreve o funcionamento ah, desse motor, não em termos de equações magnéticas, né, mas em termos de um circuito elétrico equivalente, que é mais conveniente para a gente trabalhar no dia a dia, né? Bom, a potência convertida em mecânica, ela é originária do estator e é transferida ao rotor através do campo magnético. A gente já discutiu isso nas últimas aulas, né? Então vamos tentar responder a seguinte pergunta: qual que é o mecanismo que garante que ao colocarmos carga mecânica ao eixo, as correntes do estator se adequam para suprir a potência exigida? Então, a gente já sabe que isso acontece, até mesmo por nossa experiência prática, né? A gente sabe que se a gente colocar uma carga mecânica no eixo, o motor vai responder elevando as correntes drenadas da rede, né? E é essa elevação de corrente que faz com que ele tenha energia suficiente para mandar para o rotor e suprir a carga mecânica. Mas vamos entender como que esse mecanismo funciona no motor de indução trifásico. E esse mecanismo não é novo para a gente, ele é muito similar ao mecanismo que faz com que apareçam as correntes de reação do primário quando a gente coloca uma carga no secundário de um transformador. Então, os efeitos são muito similares, né? Vamos simplesmente analisar nesse novo contexto do motor de indução trifásico. Bom, antes disso, vamos fazer uma breve revisão do que a gente já conhece do transformador de indução trifásico. Então, a gente sabe que se a gente alimentar cada uma das fases do estator com tensões senoidais equilibradas, né? Um sistema trifásico de tensões senoidais equilibradas. Então, eu vou aplicar essa tensão em verde na fase A, a tensão em laranja na fase B, a tensão em azul na fase C. Essas tensões têm a capacidade de impor o fluxo magnético em cada uma dessas bobinas do estator. Não é tensão que gera fluxo magnético, quem gera fluxo magnético são as correntes de magnetização, mas como a gente já viu lá na aula onde a gente estudou o campo girante, essas tensões impostas impõem a força eletromotriz induzida em cada uma das bobinas do estator, e a gente sabe que a relação entre fluxo e força eletromotriz induzida é dada pela lei de Faraday. Impondo a força eletromotriz induzida, a gente está indiretamente também impondo os fluxos. Então, cada uma dessas tensões vai impor na sua respectiva fase do estator um fluxo senoidal pulsado. Essa pulsação de fluxo ela é defasada no tempo de 120 graus e a direção em que as bobinas geram campo magnético também são defasadas de 120 graus, mas espacialmente. E a combinação dessas pulsações de fluxos defasados no tempos e defasados no espaço nos resultam no campo magnético girante que a gente estudou algumas aulas atrás. Então, esses três campos magnéticos pulsados, defasados no tempo e no espaço, dão origem a um campo magnético de amplitude constante que gira a uma velocidade constante. Então, a gente dá o nome desse campo magnético equivalente do estator, né, de campo girante.
a gente deduziu a expressão matemática que descreve essa rotação, né? Então a gente sabe que a amplitude desse campo do estator depende basicamente da relação entre tensão e frequência, depende também de alguns parâmetros construtivos, mas depende aqui, ó, da relação entre tensão aplicada na bobina e a frequência dessa tensão. E a gente sabe que esse vetor indução magnética equivalente está rotacionando, ele está girando na velocidade angular da rede elétrica. Isso ainda considerando um motor de indução de dois polos, né? A gente sabe que motor com maior número de polos, a gente teria que ter um fator aqui, né? Dividir pelo número de pares de polos essa velocidade angular. Bom, então a amplitude depende da relação entre tensão e frequência, e a velocidade com que ele gira depende da frequência das tensões e também do número de polos, que nesse caso a gente está considerando que é 2. Esse campo girante gerado pelo estator, ele vai estar constantemente girando aqui no centro do estator, né, que é a região onde a gente colocou o rotor. O rotor também é formado por algumas bobinas, né? Nesse caso, a gente considerou 3 fases também no rotor, mas poderia ser qualquer número de fases. E se esse campo BE está girando dentro do estator aqui, na região rotórica, essas bobinas do rotor vão experimentar uma variação de fluxo magnético devido à rotação desse campo magnético equivalente do estator, se a velocidade de rotação do campo do estator for diferente da velocidade mecânica do rotor. Então, sempre que eu tiver essa diferença de velocidade, eu tenho escorregamento. Sempre quando eu tenho escorregamento, essas bobinas do rotor vão estar vendo esse campo gerado pelo estator como uma variação de fluxo. Essa variação também tem esse formato senoidal. A diferença é que a frequência é proporcional a essa frequência do escorregamento, né? Não são os 60 Hz da rede elétrica, é uma frequência bem mais baixa, ponderada por esse escorregamento. Bom, e essa variação de fluxo através das bobinas rotóricas faz induzir força eletromotriz, faz induzir tensões nas bobinas rotóricas. E vamos lembrar que no motor de indução de gaiola de esquilos, essas bobinas ou espiras que formam o rotor, elas estão curto-circuitadas. Então, tensões induzidas nessas espiras vão dar origem a correntes elétricas. Essas correntes elétricas também são senoidais, vão ter alguma defasagem com relação à tensão que deu origem a elas, vai depender da impedância da própria espira, né, da resistência e da indutância da espira, mas vão surgir correntes pulsadas também aqui, correntes senoidais, né, também aqui nas espiras rotóricas. Essas correntes do rotor, por sua vez, vão gerar campo magnético, vão gerar um momento magnético aqui, né? Aqui a gente já colocou a contribuição total de todas as espiras, né? Então cada uma das espiras vai gerar um campo magnético no seu próprio eixo magnético. A gente somou tudo isso na última aula e a gente descobriu então que o rotor como um todo vai gerar um momento magnético com uma certa amplitude que não depende do tempo, mas que depende sim fortemente do escorregamento, e que esse momento magnético gerado pelas correntes rotóricas também está girando na velocidade síncrona. A pulsação dessas correntes e a pulsação do fluxo magnético em cada uma dessas bobinas é numa frequência bem menor. Então, isso daria origem a um campo girante rotórico nessa frequência de escorregamento menor, mas a gente tem que ter em mente que esse campo rotórico com uma frequência menor, ele gira com essa frequência menor em relação ao rotor, mas o rotor também tem sua própria velocidade mecânica.
somando a velocidade mecânica com a velocidade da rotação do campo magnético rotório em relação ao rotor, esse somatório sempre dá a velocidade síncrona. Então, a gente tem um campo magnético gerado no estator, que tem amplitude constante, gira na velocidade síncrona. A gente tem um momento magnético gerado pelas correntes induzidas no rotor, que tem uma amplitude dependente do escorregamento, mas que também gira na velocidade síncrona. Então, esses dois vetores aqui estão girando aqui na velocidade síncrona. Se eu alimentar o meu motor a 60 Hz, esses dois vetores vão girar 60 revoluções por segundo. Entre eles, eu tenho um ângulo delta, que basicamente depende do escorregamento. Quanto maior o escorregamento, maior esse ângulo. Quando o escorregamento vai reduzindo, esse ângulo vai se aproximando, esse ângulo delta aqui, né, que seria o ângulo de carga, vai se aproximando dos 90 graus. E se eu tenho aqui um campo magnético, um momento magnético desalinhados, né, no espaço, eu tenho um torque induzido. E esse torque vai ser no sentido de realinhar esse momento magnético a esse campo magnético equivalente aqui. Esse campo está girando, então esse torque vai, de alguma forma, girar também o rotor, né? Então, eu tenho um torque que vai tentar rotacionar o rotor aqui. E é assim que a gente constrói o nosso motor de indução. Esse é o princípio de funcionamento do motor de indução. A gente alimenta as bobinas estatóricas com tensões equilibradas, as tensões dão origem a um campo magnético equivalente girante. Esse campo girante faz variar os fluxos magnéticos através das bobinas rotóricas. Essa variação de fluxo induz tensão. Essa tensão faz aparecer correntes, as correntes rotóricas geram seu próprio campo magnético e a interação desse campo magnético do estator com o rotor gera torque. E com o torque, a gente tem a possibilidade de ter uma rotação, né? Esse rotor vai girar. Então, é isso que a gente estudou na última aula com algum detalhe, né? A gente, inclusive, a partir desse torque induzido aqui, a gente resolveu essa equação para todos os valores de S, a gente chegou num gráfico que demonstra como que esse torque vai variar em função do escorregamento. A gente vai retomar esse estudo mais para frente, né? Mas aqui vamos no primeiro momento entender como que agora o estator vai reagir ao aparecimento desse torque. Bom, se aparecer um torque eletromagnético que faz girar o rotor a uma certa velocidade, significa que o motor elétrico está entregando energia para o meu sistema mecânico acoplado ao eixo desse motor. E se eu estou tirando energia do eixo mecânico, essa energia tem que vir de algum lugar. De onde que ela vem? Do campo magnético. Quem que entrega energia para o campo magnético? As bobinas do estator. Então é isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Como que essas bobinas do estator reagem a esse aparecimento aqui do momento magnético no rotor para suprir a energia necessária para gerar esse movimento mecânico. Bom, aqui a gente deduziu uma expressão para o momento magnético, né, porque era conveniente para a gente calcular o torque. A gente pode entender esse momento magnético como algo parecido a uma força magnetomotriz mais orientada no espaço. Então, a gente poderia aqui, ó, a partir desse momento magnético, calcular algo como que seria como uma componente rotórica do campo magnético, né? Então, uma parcela de campo magnético devido às correntes rotóricas. A gente sabe que só existe um campo magnético que é afetado por várias pontes, mas matematicamente a gente pode decompor esse campo magnético em várias parcelas, né? Então vamos, a partir desse momento magnético rotórico, calcular o que seria o campo girante do rotor, né? O campo magnético girante do rotor. Só substituindo essa equação aqui dentro dessa.
Então, eu teria esses dois campos magnéticos, um campo magnético rotórico e um estatórico. E aí, olhando esses dois campos, né, a gente se sente tentado aqui a calcular um campo magnético líquido ou um campo magnético resultante. Se realmente existir esse campo magnético resultante aqui, ó, todo o nosso esforço de calcular o torque, calcular as correntes induzidas no rotor, foi por água abaixo, né? Por quê? Porque essas bobinas do rotor não estariam vendo esse BE, mas estariam vendo esse B líquido, né? Isso não acontece aqui no caso do motor de indução trifásico. Esse BE aqui não vai afetar o campo magnético estabelecido pelas bobinas do estator, justamente porque o motor trabalha com fluxo magnético imposto em cada uma das bobinas, né? Algo muito similar ao que acontecia lá no transformador. Quando aparecia uma corrente nas bobinas secundárias, essas correntes geravam sim uma força magnetomotriz, mas essa força magnetomotriz não afetava o campo magnético que eu originalmente tinha, justamente porque lá no primário aparecia uma nova parcela de fluxo, né? E uma nova parcela de corrente que compensava esse fluxo devido às correntes do secundário. Aqui vai acontecer a mesma coisa, essa parcela de campo magnético devido às correntes do rotor vai ser cancelada por um incremento de correntes geradas no estator. Seria a reação do estator à carga que foi colocada no rotor, né? Vamos entender esse fenômeno passo a passo, né? Mas a ideia geral é essa daí. Bom, para a gente entender, então, como que surge essas correntes de reação do estator e essa parcela de campo magnético de reação do estator, a gente tem que relembrar que o nosso motor de indução funciona com fluxo imposto. A gente aplica aqui uma tensão imposta em cada uma das fases do estator. Essas tensões têm esse formato senoidal aqui, né? E com isso a gente está impondo a força eletromotriz induzida. E a gente sabe que a força eletromotriz induzida em uma bobina é dada pela lei de Faraday, né? Que é o número de espiras vezes a derivada do fluxo. Então, impondo a tensão na bobina, a gente indiretamente está impondo o fluxo que atravessa essa bobina. E por esse fluxo ser imposto, se aparecer alguma componente de campo magnético gerado por alguma outra fonte, tentando alterar esse fluxo, o meu circuito vai reagir com um incremento de corrente para cancelar esse adicional de fluxo que está tentando tirar o meu equilíbrio, né? Então, aqui integrando essa equação, a gente chega numa expressão para o fluxo imposto pela fase A. Então, vai aparecer um campo magnético aqui, ó, ora para a direita, ora para a esquerda, pulsando aqui no meio, que vai seguir essa evolução temporal aqui, né? Um menos cosseno de ômega-t. Eu tenho essa imposição de fluxo não só na fase A, eu tenho também ela na B e tenho ela na C. A diferença entre o fluxo imposto pela fase B e o fluxo imposto pela fase C está só aqui na defasagem temporal, né? Da fase B vai ter um ângulo aqui de menos 120 graus, da fase C vai ter um ângulo de mais 120 graus. E outro fato relevante é que o campo magnético da fase A está na horizontal. O campo magnético da fase B está aqui ó, inclinado, né? A 120 graus, e o da fase C a menos 120 graus. Então, essa combinação das defasagens temporais com as defasagens espaciais dava origem àquele campo girante, né? E por eu ter fluxo magnético imposto em cada uma dessas fases, esses três fluxos magnéticos pulsados dão origem a um campo magnético também imposto. Então, o campo magnético equivalente, o campo magnético líquido, é sempre o BE. Sempre essa expressão aqui que a gente já deduziu anteriormente, né? Então,
Para que isso seja verdade, tem que aparecer uma nova parcela de campo magnético, que aqui a gente denotou por B'E, ou seja, o campo de reação do estator. Então, a gente teria aqui o B líquido, o campo resultante do estator, o campo de reação do estator e o campo do rotor. O campo de reação do estator, ele é sempre no sentido de cancelar o campo rotórico. Então, a gente poderia calcular aqui, né, B'E como menos BR. Mas é mais conveniente a gente colocar esse menos aqui, ó, como um sinal de 180 graus aqui na direção, né? Já que as nossas expressões aqui, as nossas funções complexas estão escritas na forma polar, onde eu tenho amplitude e fase, nada mais adequado do que escrever esse cancelamento aqui na direção, né? Então, se eu tenho o campo BR para cá, o meu campo BE' vai ser aqui para baixo. 180 graus de defasagem significa o cancelamento, né? Se eu somar esses três campos aqui, o campo resultante é o próprio BE, o B líquido. Bom, vamos então tentar entender como que surgem as correntes que vão gerar esse BE', né? Esse campo de reação do estator. A gente sabe que todo campo magnético é gerado por correntes elétricas aqui no nosso motor de indução trifásico, né? Então, se apareceu aqui uma componente de campo magnético adicional, devem aparecer um adicional de correntes nas bobinas A, B e C, que é quem está gerando esse campo magnético de reação. Para simplificar a nossa análise aqui, vamos considerar só a parcela do campo magnético PR, que é a parcela do campo magnético que vai ser anulada por essa reação, né? E vamos tentar agora quantificar o fluxo magnético que atravessa a bobina da fase A devido a esse campo BR que está rotacionando aqui dentro dessa bobina. A gente sabe que fluxo magnético nessa bobina, devido a esse campo magnético BR, a gente pode calcular como o produto escalar entre a indução magnética BR e uma área orientada dessa bobina. Então, o que seria essa área orientada? A própria área da bobina e um vetor unitário dizendo para onde que o eixo magnético dessa bobina está apontando. Bom, BR a gente já tinha deduzido anteriormente, a gente já tem a expressão que descreve a evolução temporal desse vetor indução do rotor. A área orientada nada mais é do que o módulo da área e um vetor unitário apontando aqui na horizontal nesse caso. Fazendo esse produto escalar aqui, a gente chega à conclusão de que o fluxo magnético que atravessa essa bobina, devido ao campo rotórico, tem essa amplitude aqui, que vem da intensidade desse campo magnético aqui, né? E que, temporalmente, esse campo magnético evolui de forma cossenoidal. Então, eu tenho aqui cosseno de ômega-t menos o ângulo de defasagem lá entre as correntes e tensões no rotor, né? Mais 2π sobre 2. Inclusive, a gente pode reescrever esse cosseno aqui, né, com esse mais 2π sobre 2 aqui, como um menos seno, né, só para simplificar a nossa equação. Então, a gente sabe aqui ó, que o fluxo magnético na fase A, né, gerado por essa rotação do campo BR dentro da fase A, vai ter essa amplitude e ele vai evoluir senoidalmente. Esse fluxo vai ser cancelado por um adicional de fluxo gerado por uma corrente que vai circular na fase A. Então, eu posso calcular aqui o fluxo de reação da bobina A como menos o fluxo visto pela fase A da rotação do campo BR dentro dessa espira. Então, aqui
Entre o φAR e o φA mudou só o sinal, né? Já que um deve cancelar o outro, então o sinal é contrário. Isso aqui é um escalar, né? Então aqui eu não tenho a preocupação de saber para onde isso está apontando no espaço, é simplesmente uma função de variação temporal. Então esse sinal de menos não tem outra representação que não o próprio sinal de menos aqui. Muito embora eu até poderia colocar ele aqui dentro do centro, né? Mas não é o caso. Bom, então esse é o fluxo, é o incremento de fluxo que deve aparecer na bobina da fase A para cancelar esse fluxo gerado pelas correntes rotóricas. A gente sabe que fluxo é gerado por corrente. Então, a relação entre fluxo magnético e corrente para um circuito magnético fechado como esse é dado pelo número de espiras vezes a corrente, né? Esse termo aqui a gente conhece como força magnetomotriz, dividido pela relutância do meu circuito magnético. Então, aqui facilmente a gente consegue isolar, né, a corrente e achar uma expressão para corrente de reação do estator que vai ter a capacidade de cancelar o campo magnético rotórico, mantendo só o campo magnético estatórico líquido que a gente previu agora há pouco, né? Então, a corrente que vai aparecer no estator para cancelar esse campo magnético e, consequentemente, reagir à carga mecânica que foi colocada no eixo do meu motor, tem esse formato aqui. Ó. Ela depende da tensão de alimentação, ela depende da impedância das bobinas rotóricas, e essa impedância das bobinas rotóricas é variável, já que a parcela reativa aqui ó, depende da frequência, e frequência das correntes rotóricas são variáveis. Né? Muito embora a frequência das correntes rotóricas seja variável, essa parcela aqui ó, de reação do estator, o IA é corrente do estator, né? Ela sempre acontece na frequência angular da rede elétrica. A gente ainda nota que aquela defasagem gama que aparecia lá no rotor, ela é refletida para o estator. E isso aqui define, então, essas correntes de reação do estator. A gente fez aqui para a fase A, o mesmo vai acontecer para a fase B e para a fase C, só adicionando aqui né, uma defasagem de menos 120 para a fase B e mais 120 para a fase C. Vamos só reescrever essa corrente de reação do estator aqui ó, em 3 parcelas. Tá? Então, eu simplesmente peguei a equação anterior e reescrevi ela aqui em 3 parcelas para dar um significado físico para cada uma dessas parcelas. Então, a gente consegue ver aqui ó, que essa corrente depende de uma tensão, né, que é a tensão aplicada, tanto em amplitude como em formato. Ela também depende de um outro termo aqui, ó, dado por NR sobre NE ao quadrado, e isso daqui é algo parecido com uma reflexão de impedâncias do secundário para o primário, né? Se vocês lembrarem lá do transformador, eu poderia refletir uma impedância de um lado para o outro, multiplicando ou dividindo pela relação de transformação ao quadrado, né? E o terceiro termo aqui é a própria impedância, né? Então, a diferença é que essa impedância não é fixa, ela depende de S, depende do escorregamento. Mas isso daqui ó, pode ser representado da seguinte forma. Uma fonte de tensão, um transformador, aqui, né? E uma impedância, muito embora essa impedância seja variável, né? E essa corrente, então, pode ser calculada a partir desse circuitinho. Se eu colocar no papel as expressões que descrevem essa corrente A, eu chego exatamente nessa corrente aqui. Ó. Inclusive com a defasagem aqui, né? Essa defasagem aqui, vamos lembrar que é variável e dependente do escorregamento.
Mas aí aparece uma coisa esquisita, né, nesse nosso circuito equivalente. Aparece uma resistência variável, que é algo que a gente não está muito acostumado, né? Bom, o que a gente estava esperando de resistência nesse nosso circuito? De alguma forma, esse IA aqui, ó, mostra o efeito que as correntes rotóricas vão ter no estator, né? Então, a gente já espera que se eu aumento a carga, essas correntes aumentam, isso está descrito aqui. Mas a gente esperaria também que uma parcela dessa resistência aqui ó, representasse as perdas no rotor. A gente sabe que a gente tem corrente no rotor, a gente sabe que o rotor tem uma certa resistividade, tem uma certa resistência, essa corrente em cima dessa resistência gera perdas, né? Então vamos tentar aqui ó, separar essa resistência variável, que a gente ainda não compreende muito bem o que representa, em duas parcelas. Uma parcela que vão ser as próprias perdas devido à circulação de corrente no rotor e uma segunda parcela que a gente está chamando aqui de R variável. Essa parcela que representa as perdas no rotor nada mais é do que o próprio RR. Então vamos colocar aqui, ó, RR sobre S, que é o que o modelo nos disse que apareceria aqui no rotor, né? Como RR mais R var S. Isolando aqui o R-var, eu chego à conclusão de que eu posso sim separar aquela resistência variável em duas parcelas, uma fixa mais uma variável. Essa fixa a gente tem uma intuição física, a gente sabe o que ela está representando fisicamente, são as perdas rotóricas, né? A corrente que está sendo dissipada porque ela está passando pelas resistências do rotor. E essa segunda parcela aqui, ó, é alguma coisa relacionada com o escorregamento. E, muito provavelmente, alguma coisa relacionada com a carga, né? A gente sabe que se a gente colocar carga mecânica no eixo do motor, a gente discutiu isso na última aula, no momento que eu coloco carga mecânica no eixo do motor, eu afeto aquele equilíbrio entre torque induzido e torque resistente da carga, eu mexo na velocidade de acomodação e eu aumento o escorregamento, né? Então, aqui, ó, aumentando o escorregamento, eu estaria reduzindo essa resistência aqui, eu estaria alterando o valor dessa resistência, né? Então, muito provavelmente, essa resistência variável tem alguma coisa a ver com a representação da minha carga mecânica. Ela, de alguma forma, está modelando o que está acontecendo com a carga mecânica. A gente vai falar disso mais para frente, mas, por enquanto, vamos analisar aqui o nosso modelinho que descreve a corrente de reação do estator em função do que acontece lá dentro do rotor. Vamos tentar ampliar esse nosso modelo para prever os demais fenômenos que aparecem no transformador, né? A corrente que circula nas fases do estator não é só a corrente de reação, a gente já tinha há umas duas aulas, há duas aulas atrás, a gente tinha deduzido que apareceria uma componente de magnetização nessas espiras do rotor, né? Então vamos recuperar aquela equação. Essa equação aqui, se eu não me engano, a gente deduziu na aula 2, a gente deduziu que impondo uma tensão nas espiras estatóricas, a gente estaria impondo fluxo magnético e esse fluxo magnético seria criado por uma corrente que a gente denominou corrente de magnetização. Essa corrente de magnetização aqui depende da relutância, depende do número de espiras, depende da tensão, depende da frequência, né? Esse termo aqui, ó, relutância, ou melhor, né, o inverso desse termo aqui, né, N ao quadrado dividido pela relutância, é o que a gente conhece como indutância, se a gente lembrar lá de eletromagnetismo, né? Então, aqui eu ficaria com raiz de 2 vezes V vezes cosseno de ômega t dividido por ômega vezes uma indutância. Velocidade angular vezes uma indutância, nada mais é do que uma reatância. Além disso, né, eu estou aplicando uma tensão senoidal, essa corrente de magnetização apareceu aqui com um menos cosseno, ou seja, ela está defasada de menos 90 graus da tensão. E
em termos de em circuito elétrico, eu represento esse comportamento como uma reatância, né? Então, qual é a corrente que vai aparecer lá nos terminais das bobinas do estator na fase A? Uma parcela de reação mais uma parcela de magnetização. A gente não inventou nada do que está aqui, né? Isso aqui veio das equações que a gente deduziu nas últimas aulas. A gente sabe ainda que o núcleo magnético vai ter suas próprias perdas, né? Essas perdas têm origem nas correntes de Foucault e na esterese magnética, que a gente estudou a fundo lá no estudo do transformador. Então, esses efeitos continuam existindo no motor de indução. Vamos lembrar que o campo magnético dentro do núcleo do motor de indução também está variando no tempo. Aqui ele está rotacionando, né? Mas a rotação nada mais é do que uma variação também. Então, essa variação vai induzir correntes parasitas, correntes de Foucault, vai circular correntes no núcleo magnético, essas correntes vão gerar perdas. O material magnético empregado para construir o circuito magnético do motor de indução também não é perfeito, ele também tem uma esterese magnética, a curva de magnetização e de desmagnetização não são coincidentes, então eu vou perder energia por realinhar os domínios magnéticos. Essas perdas aqui, então, as perdas do ferro, estão sendo modeladas aqui no motor de indução por essa resistência RF. Em alguns livros ela vai aparecer como RC, né? C de Core, vamos deixar aqui RF, né? Esse RF representando as perdas no ferro, né? Por corrente de Foucault e por esterese magnética. Então, isso aqui a gente não tinha considerado lá nas nossas equações eletromagnéticas que a gente foi deduzindo para chegar no torque, né? Mas a gente sabe que isso aqui vai existir também no motor de indução. Como é que a gente consegue minimizar essas perdas? Através do projeto do motor. Então, ao invés de fazer um núcleo maciço, eu também vou fazer um núcleo laminado. Ao invés de utilizar um material duro, eu vou utilizar um material doce, né? E assim por diante. Então, tudo que a gente estudou lá no transformador também é válido para o motor com relação a essas perdas no ferro. A gente sabe também que eu vou ter alguma perda nos enrolamentos do estator. Esses enrolamentos têm uma certa resistência. Tenho corrente circulando nessas resistências. Eu vou ter perdas ômicas nos enrolamentos estatóricos, né? Eu vou ter dissipação de energia por efeito Joule. Também as espiras do estator vão apresentar alguma dispersão de fluxo magnético que a gente modela aqui com uma indutância em série. Da mesma forma como a gente fazia no transformador. Bom, então esse circuitinho aqui, ó, representa, modela o que vai acontecer com uma das fases de um motor de indução para um determinado escorregamento. Então, eu apliquei uma certa tensão, eu tenho uma certa condição de escorregamento. Resolvendo esse circuitinho aqui, eu sei quanto de corrente o meu motor vai drenar da fase A. E quanto de potência ele vai drenar da rede e assim por diante, né? Mas a gente sabe que o nosso motor é um motor trifásico. E a gente chegou aqui num modelinho monofásico. O que a gente está deixando de lado, né? Bom, as outras duas fases, né? A gente teria, na verdade, um modelo completo com 3 cópias desse circuitinho aqui, com a única diferença que cada uma das cópias seria excitada por uma fonte de tensão distinta, né? Então, VA, VB e VC, tendo VB e VC defasados de 120 graus em relação ao VA, né? Mas a gente sabe também que o motor é uma máquina balanceada. Então, resolvendo um circuitinho aqui, ó, sabendo quanto vale o IA, de antemão eu sei quanto vale o IB e quanto vale o IC. Eu sei que o IB vai valer o mesmo que o IA vale, mas atrasado de 120 graus. O IC vai valer o mesmo que
o IA vale, mais adiantado de 120 graus. Então, é comum a gente representar o motor de indução trifásico através de um circuito equivalente monofásico. Quais os cuidados que a gente tem que tomar? Bom, se eu quiser, por exemplo, calcular quanto de energia eu vou gastar devido ao aquecimento das espiras do estator, eu não vou simplesmente calcular as perdas aqui em cima do RE. Eu vou ter que calcular as perdas em cima do RE e multiplicar o valor por 3. E o mesmo vale para todas as potências, né? Então, tudo que for potência e energia, eu tenho que multiplicar por 3. As correntes e tensões, eu calculo para uma das fases, para as demais fases eu vou ter o mesmo valor, só que com defasagem temporal de 120 graus. Outra coisa que a gente geralmente faz, né, que é comum, é eu eliminar esse transformador ideal aqui. A gente sabe que do estator para o rotor a gente tem um efeito de transformação, porém, a gente muitas vezes não está interessado em saber da amplitude das correntes no rotor e em valores absolutos, né? A gente quer saber o efeito que elas vão ter no estator, já que a gente só consegue ver o estator, a gente só está ligando o estator na rede elétrica, a gente só consegue colocar um amperímetro no estator. O que está acontecendo no rotor está fechado, né? Então, é comum a gente referir todo o circuito, a parcela rotórica que representa o meu motor, né, para o estator. E aí a gente chega nesse circuitinho equivalente aqui, né? R1 é a resistência dos fios do estator, X1 a reatância que modela a dispersão de fluxo no estator, X2 dispersão de fluxo no rotor, mais refletido para o estator, R2 a resistência rotórica refletida para o estator, XM reatância de magnetização e RF aqui modela as perdas no ferro, né? Esterese e Foucault. E a gente também tem aqui essa resistência variável que de alguma forma está relacionada à potência mecânica que a gente está extraindo do nosso motor. Se eu analisar esse circuito equivalente aqui, ó, com exceção dessa resistência variável aqui, ele é idêntico ao modelo de um transformador refletido ao primário. O que apareceria aqui no lugar dessa resistência variável em um transformador é justamente a carga desse transformador. E no motor não é diferente. Esse termo aqui está modelando a carga. Mas o que é a carga de um motor? A carga de um motor é a carga mecânica que está acoplada ao eixo dele. Vamos lembrar o que é entrada e saída de energia do motor, né? Então, eu saio com potência mecânica e entro com potência elétrica. O que o motor faz? Converte energia elétrica em energia mecânica. Então, se eu calcular a potência em cima desse resistor variável aqui para um valor específico de escorregamento, esse valor calculado aqui, ou 3 vezes ele, né, porque o circuito é trifásico, então 3 vezes a potência em cima desse resistor aqui vai me dar justamente a potência convertida de elétrica para mecânica. A gente chama essa aqui de potência convertida. Então, esse resistor aqui modela perdas. Estou transformando energia elétrica em calor no enrolamento do estator. Esse resistor aqui modela perdas. Eu estou transformando energia elétrica em calor nas bobinas ou nas barras do rotor. Esse resistor aqui modela as perdas no núcleo magnético. Esse resistor aqui não modela perdas. Ele não modela conversão de energia elétrica em calor. Ele modela conversão de energia elétrica em mecânica. O mais comum para vocês é pensar numa resistência como algo que converte energia elétrica em calor, né? Mas a nível de circuitos, né? Circuito nada mais é do que um modelo matemático. O que representa esse modelo de resistência é alguma coisa que tira energia elétrica
do sistema elétrico. E essa conversão não é nada diferente disso, né? Eu estou tirando energia elétrica da parcela elétrica do meu motor, né, do meu sistema elétrico, e estou convertendo essa energia em energia mecânica. Então, entendam essa resistência variável, que aparece aqui como se fosse a carga no meu motor, como uma conversão eletromecânica de energia. É ela que modela essa conversão. Bom, então vamos analisar aqui, ó, o que acontece com a potência, né, drenada da rede, como que ela é afetada até chegar lá no eixo do meu motor. Então, eu tenho aqui uma certa tensão, uma certa corrente. Essa fonte de tensão nada mais é do que a minha rede elétrica. Esses dois fios aqui nada mais são do que os dois fios que alimentam uma das fases do meu motor, né? Então, está circulando uma corrente I1 em uma das fases. Eu tinha uma tensão V1 nessa fase. Se eu pegar aqui, ó, a parte real de V1 vezes o complexo conjugado de 1, eu tenho a potência P1 drenada por uma das fases do meu motor. Quanto de potência o meu motor drena da rede elétrica? 3 vezes essa potência, porque ele é trifásico e ele é um circuito equilibrado. Então, o meu motor drena da rede elétrica 3P1. Posso calcular aqui com a parte real de V1 vezes o complexo conjugado de 1. Uma parcela dessa potência drenada pelo meu motor vai ser convertida em calor e vai aquecer os enrolamentos do estator. Isso aqui é um efeito indesejado, né? São perdas, mas não tem como a gente evitar, né? Novamente, então, as perdas devido ao aquecimento do estator vão ser 3 vezes R1 vezes o I1, lembrando esse 3 porque eu tenho um circuito trifásico, né? Aqui eu tenho um modelo monofásico que está representando uma máquina trifásica. Então, todas as potências eu tenho que multiplicar por 3. Outra parcela de potência vai ser perdida aqui, ó, nas perdas do ferro. Então, uma parcela da energia que eu peguei da rede vai simplesmente ser convertida em calor e vai esquentar o meu núcleo ferromagnético. Posso calcular essa parcela aqui, ó, como 3, porque é trifásico, vezes E ao quadrado, E0, seria essa força eletromotriz aqui, né? Dividido por RF. Bom, então aqui eu teria uma parcela de perdas no estator, no enrolamento do estator, uma parcela de perdas relacionada à magnetização do transformador. E a potência que sobrou aqui, ó, é justamente a potência que vai sair do estator e vai entrar no rotor. É a potência que passa pelo entreferro. Então, eu estou transferindo energia através do campo magnético do estator para o rotor. Então, se eu pegar aqui, ó, E0 vezes I2, complexo conjugado de 2, eu tenho justamente a potência que eu estou transferindo do estator para o rotor. Essa potência aqui no motor, ela é importante, né? Inclusive, a gente dá o nome aqui, né, de potência do entreferro. Então, essa primeira parcela é o estator. Uma parcela aqui dessas perdas está no rotor, mas é uma parcela menor, né? Vamos lembrar que a esterese magnética depende da frequência. Quanto maior a frequência, maior as perdas por esterese magnética. As perdas, a frequência no rotor é muito baixa, então as perdas também vão ser baixas. As perdas por correntes parasitas ou correntes de Foucault também dependem da frequência. Quanto menor a frequência, menores as perdas. Então, a parcela de perdas de magnetização no rotor é muito pequena. Na teoria aqui, a gente vai considerar que todas essas perdas estão do lado do estator. Então, o que a gente considera aqui que sobrou de energia ou de potência que foi transferida para o rotor, né? Então, PEF, né, potência do entreferro, é o que saiu do estator, chegou no rotor. Lá no rotor, eu vou perder alguma coisa para aquecer as barras do rotor, né? Um efeito indesejado, mas tenho corrente circulando num circuito resistivo, eu vou ter perdas. Posso calcular aqui facilmente essa parcela de perdas, desde que eu saiba o valor de R2 aqui, né?
E aí, finalmente, descontando essa parcela de perdas rotóricas, né? Então, aqui eu peguei uma certa quantidade de energia da rede elétrica, gastei um pouquinho para esquentar as bobinas do estator, gastei um pouquinho para esquentar o núcleo magnético, gastei um pouquinho esquentando as bobinas do rotor. Todos esses efeitos são indesejados, mas a gente tem que conviver com eles. O que sobrou de potência aqui é o que eu estou efetivamente convertendo de potência elétrica para potência mecânica. Então, a gente calcula aqui, né? Potência convertida, 3 porque é trifásico, corrente I2 ao quadrado, vezes R2, vezes esse 1 menos S sobre S. Isso aqui nada mais é, né, pessoal, do que essa resistência, né? Então, se eu souber o valor de S, eu calculo essa nova resistência aqui, né? Então, não preciso me assustar com esse termo aqui, né? Bom, e essa potência convertida virou potência mecânica, né? E eu tenho, inclusive, uma relação, né, entre potência mecânica e o torque induzido que a gente deduziu na última aula. Então, potência mecânica é velocidade de rotação do rotor vezes o torque induzido. E se eu resolver esse circuitinho aqui, ó, calculando essa potência de conversão para diversos valores de S e a partir disso calculando o torque induzido, eu chego a exatamente aquela curva que a gente estudou na última aula, mesmo comportamento, né? Então, a partir desse circuito elétrico, eu consigo calcular torque induzido, que é um parâmetro mecânico, né? Como que isso é possível? Justamente por essa representação aqui da minha carga mecânica por um resistor, né? O resistor é o elemento que vai converter energia elétrica em alguma outra coisa. No caso dessa resistência variável, essa alguma outra coisa é a potência mecânica. Bom, mas na parte mecânica eu também tenho perdas. Eu vou ter atrito. Em geral, a gente tem um ventilador acoplado na traseira do motor, que é responsável pela própria troca de calor gerada dentro desse motor, né, para eu conseguir dissipar isso daqui para o ambiente. Então, lá vai ter um ventiladorzinho. Isso entra como uma parcela de perdas para a parte mecânica do motor. Então, além das perdas eletromagnéticas aqui, ó, o motor ainda vai apresentar uma perda mecânica. Essa perda mecânica aqui a gente conhece como perdas rotacionais, justamente porque elas acontecem quando o eixo está girando, né? O modelo elétrico não representa essas perdas. Aí eu teria que ter um modelo mecânico do meu motor para representar essas perdas, né? Então vamos ter sempre em mente, né, que essa potência aqui é a potência convertida. Se eu quiser saber quanto que efetivamente está chegando no meu eixo mecânico, eu vou ter que ainda descontar uma parcela de perdas mecânicas. Então, o que sobrou aqui no final é o que efetivamente eu estou entregando para o eixo mecânico do motor. É o que está saindo de energia do motor, né? Aqui não tem três, né? Eu só tenho um eixo, então é a própria potência do eixo, né? Então eu tenho que multiplicar por 3 aqui por ser trifásico as parcelas elétricas, né? A parte mecânica não tem, não é trifásica, eu não tenho essa necessidade, eu nem posso, né, fazer essa multiplicação por 3, né? Bom, pessoal, e esse seria mais ou menos o fluxo de potência dentro de um motor de indução. O torque efetivo que vai aparecer no eixo, né? Eu posso calcular aqui como potência do eixo dividido pela velocidade do rotor. Então, esse torque que chega no eixo vai ser sempre um pouquinho menor do que o torque induzido, né? Já que eu tenho perdas mecânicas. Aquele ventilador que eu coloquei na traseira do, do motor para refrigerar ele vai consumir uma parcelinha desse torque, né? O mesmo acontece para atrito e para outras perdas mecânicas envolvidas.
Bom, na próxima aula, então, a gente vai resolver um circuitinho desse daqui. Então, a gente vai assumir que a gente conhece os valores dessas resistências que representam os enrolamentos do estator, do rotor, as reatâncias de dispersão, a reatância de magnetização, essa resistência que representa as perdas no ferro, e para um determinado valor de escorregamento, ou para vários valores de escorregamento, a gente vai resolver esse circuitinho e, baseado nessa resolução, a gente vai calcular quanto de torque eu consegui induzir, quanto de potência eu estou drenando da rede elétrica, como que essa corrente se comporta com variação de carga e assim por diante. Então, a partir de agora, a gente vai focar o nosso estudo para entender melhor como que o motor de indução se comporta para diferentes condições de carga e de excitação, baseado nesse circuito elétrico equivalente. Esse circuito elétrico equivalente veio daquelas equações eletromagnéticas, né? E nesse processo de chegar nesse circuito equivalente, a gente não fez nenhuma aproximação. Então, esse circuito equivalente aqui modela tudo que aquelas iterações de campo magnético que a gente deduziu na aula passada também modelam, né? Inclusive, ele modela algumas coisinhas a mais, né? Então, ele coloca aqui uma parcela de perdas devido ao circuito ferromagnético, perdas no estator e dispersão de fluxo no estator, que o nosso estudo anterior não contemplava. Então, esse circuito aqui é, de certa forma, um pouquinho mais completo do que o nosso estudo anterior. E é ele que a gente vai estudar, então, no restante aqui da nossa disciplina, para entender melhor como funciona na prática esse motor de indução. Como que a gente determina esses valores de R2, X2, X1, R1, Xm e Rf? Se eu estiver projetando o motor, eu consigo lá, através das equações eletromagnéticas, atribuir alguns valores aqui para esses parâmetros, né? Se eu não projetei o motor, se eu simplesmente fui lá, comprei um motor e quero saber quais os parâmetros do circuito equivalente que são adequados para representar esse motor físico, eu vou ter que fazer algum tipo de ensaio em cima desse motor. Então, é isso que vocês vão ver, ou que já estão vendo nas aulas práticas com o professor Orlando, né? Como é que eu ensaio o meu motor físico, lá, o meu motor, para determinar R1, para determinar X1, para determinar X2, R2, Xm, Rf e assim por diante. Os ensaios lá de rotor livre, rotor travado, né? Então, esses detalhes, como chegar nesses parâmetros aqui, vocês vão estudar com o professor Orlando na parte prática da nossa disciplina. Na parte teórica, a gente vai então resolver esse circuitinho para diversas condições, para descobrir torque de partida, para descobrir torque máximo, para descobrir velocidade de acomodação para uma determinada carga. Então, isso que a gente vai abordar nas próximas aulas. Então, por hoje a gente para aqui. Você já tem condições de resolver esse circuitinho aqui, né? Então, quem quiser dar uma adiantada, já pode pegar lá a lista 6, se eu não me engano, que tem alguns motores lá, algumas condições de operação do motor para vocês resolverem, então vocês já têm a capacidade de fazer isso. Aconselho que façam, mas eu coloquei aqui mais algumas tarefas para vocês pensarem, né? E para que a gente possa discutir na nossa próxima aula síncrona. Então, a primeira é, como podemos calcular o torque induzido máximo a partir do circuito equivalente? Então, a gente vai fazer isso em sala de aula, mas seria interessante você já pensar num caminho de como fazer isso, né? A gente sabe aqui que essa resistência aqui é variável, ela depende do escorregamento. Eu gostaria agora de saber para qual condição de escorregamento eu vou ter o torque máximo e qual vai ser esse torque máximo nessa condição, né? Então, vocês têm também condições de fazer isso daqui, dá um pouquinho de trabalho, mas é possível. Segundo, como podemos calcular a velocidade de acomodação a partir do circuito equivalente e de uma curva que descreve o torque resistente da carga em função da velocidade? Então, esse tópico aqui é um tópico de grande interesse prático, né? Eu, por exemplo, consegui determinar
qual é o torque resistente da minha carga em função da velocidade, eu fiz um ensaio mecânico, determinei como que evolui esse torque. Agora eu quero saber, colocando o meu motor de indução, como que o sistema como um todo, né, motor mais carga mecânica, vão responder, né? Qual a velocidade de acomodação que esse meu sisteminha, motor mais carga mecânica, ah, ah, em qual velocidade que ele vai estabilizar, né? Vamos lembrar o que é a velocidade de acomodação. Alimentei meu motor, ele vai começar a acelerar, 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 até o momento em que torque induzido vai ser igual ao torque da carga. Nessa condição, a tendência é que ele se acomode, ele pare de acelerar. Então, isso é a velocidade de acomodação. A gente discutiu isso na última aula, né? Então, dei uma olhadinha lá na videoaula referente às correntes rotóricas e torque induzido no rotor. Terceiro tópico aqui, deduz a expressão que relaciona torque induzido com a potência do entreferro. Aqui a gente colocou aqui, ó, que eu consigo calcular o torque induzido a partir da potência convertida, né? Mas eu também tenho uma relação aqui, ó, de potência do entreferro e torque induzido. Eu não demonstrei isso aqui para vocês, mas é possível que em casa vocês trabalhem em cima dessas equações e cheguem nessa equivalência aqui, ó. A diferença aqui, ó, é que uma depende da velocidade síncrona e a outra depende da velocidade do rotor. Isso aqui é bastante importante, né? Porque se eu simplesmente utilizar essa expressão aqui, ó, fica difícil eu determinar qual é o torque de partida do meu motor, quando a velocidade é zero. Por quê? Se a velocidade é zero, eu vou ter uma indeterminação matemática. Enquanto que essa expressão aqui define aqui o torque, relaciona o torque à potência do entreferro, né, pela velocidade síncrona, e a velocidade síncrona não é zero, ela é sempre o valor da velocidade angular da rede elétrica ponderada pelo número de polos. Vou voltar aqui para a nossa lista de tarefas e também coloquei lá a lista de exercício 6. Vocês provavelmente não vão conseguir fazer a lista inteira, porque a gente vai trabalhar em alguns outros tópicos relacionados à lista na próxima aula, mas você já tem condições de iniciar essa lista e tentem fazer o máximo possível que vocês conseguirem. Bom, por hoje então a gente fica por aqui. Próxima aula a gente dedica à resolução desse circuito equivalente para diversas condições de carga. Tchau, pessoal.